Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Viver Sem Tensão, do autor Dr. Joseph Murphy. Comentários sobre o capítulo 41 do livro de Jó. Versículo 1. Porventura poderás tirar com anzol o Leviatã, ou a sua língua com uma corda que soltas. Versículo 2. Porventura porás uma argola no seu nariz, ou furarás a sua queixada com um espinho? Leviatã, a serpente torta de Isaías, é um símbolo da crença no mal, dualidade, crença em dois poderes, ou o bem e o mal. Sem Behemoth, raciocínio de premissa falsas, Leviatã não poderia existir. A ignorância gera o mal, pois se você não conhece o Deus interior, deve pensar que ele seja alguma coisa do lado de fora, ou no céu, ao alto. Conhecer Deus é o seu eu sou. A percepção e consciente fundem montanhas de erros. Versículo 8. Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da peleja e não continues mais. Não resista ao mal. Não fique zangado diante do mal, pois isso o torna mais tenaz. Vença o mal com o bem, ou a contemplação da presença de Deus. Versículo 15. Suas escamas são o seu orgulho fechadas como um selo apertado. Versículo 16. Uma tão junto da outra que o ar não pode passar entre elas. Versículo 17. Elas aderem uma à outra e juntas entre si de maneira nenhuma se separarão. A crença na causalidade física é uma trama tão cerrada, tão plausível aos sentidos, que nenhum esclarecimento pode entrar em jogo, a não ser que você tome conhecimento das realidades espirituais. Somente aquele que fez o Behemoth ou o Leviatã o poderá matar. É tudo uma questão de consciente de Deus. O pensamento certo é sempre milagroso, sendo o poder de Deus no homem. Versículo 22. No seu pescoço está a força e a tristeza se torna a alegria diante dele. Algumas pessoas realmente apreciam a doença e dão graças a Deus quando melhoram um pouquinho de nada. Pelo hábito da comiseração, consegue edificar um complexo de Marte. Versículo 34. Vê com desprezo tudo o que é elevado. Ele é o rei de todos os filhos da soberba. Ele, Leviatã, prova dos sentidos, crenças da mente racial, etc. É o rei sobre todos os filhos da soberba do seguinte modo. O sentido do mal, prova dos sentidos. Orgulha-se de seus filhos, armas de guerras, armamento, perseguições religiosas, preconceitos raciais, etc. A geração da progenie perversa não seria possível se você se lembrasse do poder único e a presença única interior e sentisse um profundo sentido de sua realidade. Comentários sobre o capítulo 42 do livro de Jó. Versículo 5. Eu já te ouvi com os meus ouvidos, mas agora os meus próprios olhos te veem. Jó está agora percebendo intimamente a verdade sobre Deus. Seus sentidos exteriores não veem mais motivo para temores, e ele não teme mais a voz ameaçadora do mundo. A luz da fé em Deus está nascendo em sua mente, e ele vê as grandes verdades de Deus, do mesmo modo que um menino vê a verdade de uma equação química. Jó tem uma convicção da bondade e disponibilidade da presença de Deus em todas as ocasiões e em todas as emergências. A luz do ser interior está surgindo em sua mente e ele compreende intimamente ver o modo de Deus trabalhar. Jó pode agora afirmar a presença de todas as coisas boas, mesmo que não perceptíveis ao olho nu ou à mente consciente. A inteligência divina está agora agindo como sua luz e ele caminha na fé da liberdade, abundância e paz de espírito. Versículo 7. E o Senhor, depois que falou daquela sorte a Jó, disse a Elifaz de Temã:
O meu furor se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque vós não falastes de mim o que era reto, como falou o meu servo Jó. Versículo 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós. Admitirei propício a sua intercessão, para que se vos não impute esta estultícia, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 9. Foram, pois, Elifaz de Temã, Bildade de Suás e Zofar de Naamate, e fizeram como o Senhor lhes tinha dito, e o Senhor atendeu a Jó. Nestes versículos está descrita toda a questão e resolvido todo o conflito mental. Deus aprova e descobre como seu amado filho, o novo Jó, e dizer dos seus falsos amigos que falaram por credos distorcidos, uma influência da mente racial mal orientada, ignorando o que era direito ou, em outras palavras, contando falsidades sobre a natureza de Deus. No versículo 8, a essência da lei levítica do sacrifício é descrita. A razão iluminada no novo homem recebe ordem para tomar todos os ideais formulados pelos 5 sentidos, mais a capacidade criadora da mente consciente e subconsciente, concebendo e criando, e usar esses 7 sentidos ou faculdades criadoras, simbolizados pelos 7 novilhos carneiros, da maneira certa, alinhando-se mentalmente com o poder infinito e o amor ilimitado, desse modo consumindo e queimando tudo que não seja de Deus na mente e no corpo. A fim de progredir espiritualmente, devemos renunciar ao menor pelo maior. Isso é simbolizado nestes versículos como o sacrifício de animais. O sacrifício que você faz é renunciar ao pensamento negativo destruidor, todas as emoções negativas, e fazer um lugar em sua alma, a mente subconsciente, para as qualidades mais elevadas da bondade, amor e verdade. O sacrifício dos animais significa a prática da grande lei da substituição, como retribuir o ódio com amor, levar alegria onde há tristeza, dar luz onde há trevas e entrar no espírito do perdão quando existe rancor. Os sentidos de Jó, ele faz, intelecto, bildade e emoção, Zofar, são redirigidos e ungidos espiritualmente e devem entrar no mais sagrado, o coração do verdadeiro templo, no monte sagrado. Tudo isso significa que você faz parar as rodas de sua mente. Percebe que o ser infinito está pensando em você e seus pensamentos tornam-se harmonia, paz, alegria, êxtase e iluminação. Na luz desse novo estado de consciência, a filosofia, ele faz, é vista como a sabedoria de Deus. A teologia, bildade, é o verdadeiro conhecimento de Deus, e a psicologia, Zofá, é a alma ou o lugar de Deus, levando a paz à mente conturbada. Versículo 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele antes possuía. Os seus amigos são a saúde, felicidade, paz, alegria e todas as coisas que se acrescentam à sua segurança íntima na vida. Você muda o seu cativeiro ou sai da casa da servidão, escravidão e infelicidade quando declara suas as qualidades e atributos de Deus e quando aceita mentalmente todas as bênçãos do céu. Aquilo que você afirma e declara ser verdadeiro o espírito interior reafirmará e objetivará em sua experiência, e você descobre que Deus dá, aumenta e multiplica o seu bem extremamente. Há muita gente que sofre de artrite, reumatismo, asma e outros males e que descobrem que, ao rezar por outros com os mesmos males, eles têm curas maravilhosas. Uma boa maneira de se esquecer de si, desviar a atenção dos seus problemas, dificuldades, dores e males,
é rezar por outra pessoa. Faça isso com sinceridade, tantas vezes quantas forem necessárias, ou até que a situação se esclareça. Nesse processo, você verá que a sua própria cruz parecerá mais leve e a pomba da paz sussurra em seu ouvido: a paz esteja contigo. Ensinei muitas pessoas que sofrem de profunda melancolia e depressão a rezar por alguém na vizinhança. Talvez uma pessoa que tenha tido um ataque cardíaco ou uma ordem de despejo. Também as encorajei a visitar algum amigo em dificuldade, tentando animá-lo de todo jeito, por meio de orações, sugestões orais e uma redireção do interesse em linhas construtivas. Reze por seus amigos e maravilhas acontecerão enquanto você reza. Versículo 11. E foram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o tinham conhecido, e comeram com ele em sua casa, e moveram sobre ele a cabeça, e consolaram-no de todas as tribulações que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles deu-lhe o dinheiro e um brinco de ouro. Versículo 12. E o Senhor abençoou Jó no seu último estado muito mais do que no primeiro, e chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Versículo 13. Teve também 7 filhos e 3 filhas. Versículo 14. E a primeira pôs o nome de Gemima, a segunda Késia e a terceira Querem-Hapuque. Versículo 15. E não houve em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai deu-lhes herança entre seus irmãos. Versículo 16. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu velho e farto de dias. Estes versículos descrevem a cena da transfiguração na vida de Jó. Seus 7 filhos, os sentidos regenerados e despertos, e os poderes criadores de sua mente subjetiva, como o desejo, Gemima, decisão, concepção, Késia, e a manifestação, Querem-Hapuque, estão todos fundidos na vara mística e mágica da identificação certa com as verdades eternas de Deus. Processo de transfiguração, que liberta Jó de todas as limitações e o estabelece novamente na casa do seu pai, num avançado padrão de poder do consciente, somente visto no monte ou no estado de consciência exultante, conseguido por meio da comunhão com Deus. Que essas grandes verdades do livro de Jó, explanadas nesses muitos capítulos, sejam como um sachê de mirra, cássia, açafrão e canela, usado junto do seu coração, permitindo-lhe liberar do tesouro da eternidade a doce fragrância e o perfume da divindade, agora e para sempre. Finalizo aqui esse maravilhoso livro que nos contou a história de Jó, né? Eu não sabia, assim, por essa, nem a história bíblica com tanta, né, propriedade, e sobre a sua interpretação psicológica. E espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo livro. Tchau, tchau!